Boa noite, minhas irmãs queridas, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Só um minutinho. Minhas irmãs, acredito que todas nós já nos conhecemos e nos conhecemos ali em cima, mas quem não me conhece, eu sou a Carol. Nós nos apresentamos nas outras semanas e eu creio que não temos novatas aqui, né? Estamos em um número menor hoje, mas eu creio que o Senhor trouxe uma palavra pontual para o nosso coração hoje, amém? Bem, nessa noite eu venho trazer uma reflexão sobre um assunto que a maioria de nós mulheres torcemos um pouco o nariz quando falamos dele. Alguém leu ou ouviu o capítulo 4 aqui? Amém? E aí, vocês adivinham qual é o assunto? Quem não leu, adivinha qual que é o assunto que a gente... Isso aí. Submissão. Eu entendo que muitas de nós, mulheres, ainda torcemos o nariz realmente para essa palavra. Por quê? Por causa da compreensão errada com a qual nos deram sobre este assunto, sobre este princípio, na verdade. Porque toda a palavra de Deus é permeada sobre submissão. Você vai ouvir de Gênesis a Apocalipse sobre submissão. Amém? E esse conceito ele tem sido pervertido e transformado em algo bem diferente daquilo que Deus sonhou, daquilo que Deus planejou originalmente. E essa é sempre a intenção do inimigo, perverter um plano de Deus, né? Desde o Éden nós percebemos que Satanás literalmente pega algo que Deus cria para nos proteger e perverte com o sentido de nos enganar. Não foi assim com Eva? Neste sentido, o sentido de submissão, eu gostaria de analisar com vocês hoje a história inspiradora de Sara, uma mulher que foi submissa, foi encontrada como submissa e foi mencionada no Novo Testamento. Vamos ler 1 Pedro 3,6. Diz assim: como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor, dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Amém? Eu gostaria de orar a respeito da palavra. Senhor, essa é a tua palavra, Deus. E a mim foi dado como semente, Pai. E eu lanço essas sementes, ó Pai, sobre a vida das minhas irmãs, que elas possam frutificar, em nome de Jesus, e que elas venham, Pai, também se encher de semente e se lembrar, ó Deus, de frutificar na vida de outras mulheres. Essa mesma palavra, em o nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de trabalhar 3 pontos dentre muitos que me chamam a atenção na história de Sara. É uma história riquíssima, nós temos muitos pontos a serem trabalhados nessa história. Desde a infertilidade de Sara, desde a submissão de Sara, é uma história riquíssima. Enfim, gostaria que o primeiro ponto a ser trabalhado é sim a submissão. Mas em que ponto? A submissão como um movimento, um desconforto e um lugar de proteção. Vamos relembrar brevemente a história de Sara. Porque já no Novo Testamento ela já é lembrada como... Porque no Novo Testamento ela é lembrada como exemplo de fé e submissão. A história de Sara está intimamente ligada à história de Abraão, acredito que a maioria de nós conheça, mesmo porque eu falo até quem já teve a curiosidade de ler a Bíblia, acaba passando pela história de Abraão e de Sara, porque pelo menos o Gênesis conseguiu ler. Né? Pelo menos quem já teve algum interesse de ler a Bíblia alguma vez, nós temos novelas que retratam isso, enfim. A história de Sara é intimamente ligada a Abraão. Antes, Sara, matriarca do povo judeu, esposa de Abraão, originalmente se chamava Sarai, mas quando Deus mudou o nome do patriarca, ele também mudou o nome de Sara, incluindo no nome dela uma letra. A mudança do nome desse casal é muito interessante e é lindo o que Deus fez,
o que não tem nada a ver com numerologia, o que eu vou falar aqui, eu gostaria de deixar bem claro. Mas é que toda letra do alfabeto hebraico, ela traz uma menção a um número. E Deus sempre muito proposital, eu gosto de uma frase da minha mãe, que Deus faz tudo de caso pensado, e eu acho isso muito pertinente, porque Deus vai costurando tudo, né? E a gente não está sabendo o que Deus está fazendo. E isso fala muito sobre a história de Sara e Abraão. Eles não sabiam o que Deus estava fazendo, mas eles confiaram no amor e no poder de Deus. A mudança de nome desse casal tem um caráter mais profundo do que a gente poderia parar e estudar aqui. Poderíamos ficar aqui falando da mudança de nome deles um bom tempo. Mas vamos nos atentar ao nome de Sara. No hebraico, cada letra tem uma carga numérica. E o nome de Sara, a última letra foi o iod. No alfabeto hebraico significa o número 5, representando justiça e juízo. E ela foi trocada pela letra rei, que significa misericórdia e graça de Deus. E mais uma vez eu digo, isso não é numerologia. E é interessante que isso foi depois de Agar já estar grávida, que o nome dela foi mudado. E ela queria gestar, ela queria gerar. E é muito interessante que Maria foi chamada agraciada, né? Então essa graça, esse favor do Senhor também esteve sobre a vida de Sara. O nome Sara também tem o caráter de princesa. E aqui eu quero que você entenda, mulher, que princesa reflete uma posição de destaque, importância, dignidade e realeza. E todas essas características estão sobre mim, estão sobre você. Amém? A voz decidiu sumir hoje. Sara não podia gerar filhos. Ela e Abraão moravam numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Quem esteve aqui no domingo viu uma ótima representação do nosso irmão Júnior, esposo da Ariane, que nos falou bastante sobre Ur dos Caldeus aqui, que era uma capital da Mesopotâmia, famosíssima, habitava um povo culto, como se fosse uma grande metrópole hoje. Imagina uma Nova York da época, em meio aos Estados Unidos, onde todo mundo amava morar, um centro comercial potente, uma arquitetura moderna para a época, grandes transações comerciais aconteciam lá, até que Gênesis 12, 1 e 2, por gentileza. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aqui nós entramos na primeira característica de uma mulher submissa. Ela confia na direção que Deus dá ao seu marido. Nós precisamos confiar na direção que o Senhor dá a eles, amém? É assim que o Senhor quer. E ainda que seja doído a nossa alma se submeter à direção, é um lugar de proteção para nós. A direção que o Senhor dá ao nosso marido, ela é um lugar de proteção para nós. Provavelmente Sara não saiu cantarolando: ai, que alegria, estou saindo dessa super cidade e vou vaguear. Isso não foi confortável, foi um movimento de desconforto na vida de Sara. Então, a submissão, ela tem a ver sim com o movimento, tem a ver com o desconforto inicial, mas ela tem a ver com um lugar de proteção também. Amém? Provavelmente Sara deixou família, amigos, né? Provavelmente não, ela deixou, e uma cidade próspera. Deus mandou ir, ele só falou vá, e eles tinham uma palavra. Quantas de vocês aqui têm uma palavra, têm uma promessa do Senhor sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês? Às vezes nós dizemos que nós não temos nada, mas nós temos uma palavra. Basta uma palavra do Senhor. E se você tem uma palavra, você tem tudo, minha irmã. Amém? Mas eu tenho certeza que nesse momento você pode estar se perguntando: Carol,
É fácil você se submeter ao seu marido. Ele serve na igreja. Ele é um homem de Deus. É fácil para a pastora Sinara servir o pastor Evandro. Ele é um homem de Deus, ele é um pastor. Ele serve ao Senhor, ele é um homem de oração. Seu marido é um homem de oração. Você talvez diga no seu íntimo que o seu marido não tenha direção nem para ele mesmo. Ou eu faço, ou eu direciono, ou as coisas não saem do lugar. E sabe por que eu sei disso? Porque trabalhando com os casais nos últimos anos, essas foram as maiores queixas. Eu vi casamentos sendo desfeitos porque as mulheres se sentiam pressionadas, pesadas, muitas cargas nos ombros, porque os maridos não se movimentavam em direção à responsabilidade deles dentro do casamento. Mas eu sei que é fácil, sim, estar submissa a um homem cristão, a um homem que obedece à palavra de Deus, mas eu quero te propor um pensamento novo, não tão novo assim, porque não existe nada novo debaixo do céu, na verdade. Quem foi o líder de Adão? Alguém me responde, gente, não briguem. Deus. Pois é, e deu certo? O que faltou? Submissão. Exatamente. Quem foi o líder de Judas? Deu certo? O que faltou? Agora, quem foi líder de Ruth? Noemi. Noemi não era uma boa líder a princípio, sabia? Ela mandou Ruth embora, disse que não tinha nada para oferecer. Ela disse em algum momento, troca meu nome de Noemi para Mara, amarga. Sai de perto, me deixa aqui com a minha amargura. Imagina ter uma líder assim. O sangue de Jesus tem poder. Eu tenho uma líder que está sempre de bom humor. Nunca vi mal-humorada. Mas deu certo? Por quê? Porque o nosso posicionamento de liderada muda a atmosfera da nossa casa, muda a atmosfera do nosso marido, muda a atmosfera não, muda a liderança do nosso marido. O nosso posicionamento pode mudar o posicionamento de liderança do nosso marido. Se submeta, é difícil, não é confortável, vai te exigir movimento, vai te exigir, além do movimento, eu esqueci as outras duas palavras que eu falei com vocês. Misericórdia, Jesus, me faz voltar aqui. Misericórdia. Movimento, desconforto, mas vai ser um lugar de proteção para vocês. E para mim também. Amém? Então, Ruth foi uma boa liderada porque ela se submeteu. E nós conhecemos a história de Ruth, resgatada por Boaz. E nós sabemos o que deu, a pastora nos contou outro dia, o que deu a história de Ruth, a linhagem de Ruth. Esteja na sua posição, na posição que Deus desenhou para você, mulher. Nessa posição, Deus mesmo se encarrega de proteger a sua família. Eu não vou dizer que é fácil, não é fácil. Hoje mesmo eu perguntei para o Marcelo, sou esposa submissa? Sabe por quê? Porque assim como vocês, eu carrego essa vontade de, já resolveu? Resolveu? Não, querido, eu vou lá e resolvo. Eu carrego esse ímpeto de querer, porque somos Ezer-Quinedo. Nós queremos, nós carregamos essa força de resolver mais rápido, talvez mais forte, com uma força diferente da deles, mas com mais expertise. Mas nós não devemos, não é à toa que o Senhor nos chama para estar debaixo da liderança deles. Quando nós andamos à frente do nosso marido, é como se tivéssemos tirando, não entenda mal essa palavra energia, mas é um pouco da energia masculina do homem, não é no sentido místico que eu quero te dizer isso, mas é como se eu estivesse tirando um pouco da masculinidade do meu marido, sabe? Entendam?
É duro essa palavra, mas nós precisamos, amém? Quando uma mulher diz, meu marido não é um bom líder, ele é um fraco, não sabe tomar decisões sozinho, se eu não estiver do lado dele, empurrando ele não vai. Geralmente, tem a ver com o conforto que ele recebe de nós, mulheres, em deixar eles permanecerem neste lugar de conforto. Ele não tem que decidir nesse lugar, ele não tem que escolher. Ou ele não tem que se responsabilizar. Meu desafio hoje é permaneça na sua posição ou, se precisar, retroceda. Se você estiver muito à frente, retroceda. Retroceda em oração por ele. Só um minutinho, pastora. Está no horário? Certinho? Que eu te vi em pé. Se você estiver muito à frente dele, retroceda. Retroceda, porque esse é um lugar de proteção para você. Quando você está à frente do seu marido, automaticamente você está à frente da vontade de Deus para vocês. É pedrada. Meu desafio hoje é permaneça na sua posição, em oração por ele. Vai ser desconfortável no início, mas há escolhas hoje de não mais carregar o peso que está sobre os seus ombros, pode ser feita. Eu sei que tem muitas mulheres que carregam peso nos ombros de terem que tomar decisões pelos seus maridos, de terem que decidir sozinhas sobre o futuro da família de vocês. E não sabem como deixá-los, não têm coragem de deixá-los tomarem a decisão sozinha, porque tem medo de qual decisão ele vai tomar. E o Senhor sempre tem uma solução para isso. As responsabilidades não precisam doer só nas costas de vocês. Seja uma mulher sábia, encorajadora, não uma goteira na mente reclamando que ele não cumpre o papel dele. Isso vai estragar. Não mate seu marido com palavras. Abraão tinha uma palavra saia, e tudo seria mostrado posteriormente a ele. Então, confie quando Deus te der uma palavra, é tudo que você precisa. Eu já disse isso. Se você tem uma palavra de restauração no seu casamento, acredite. Confie. Você enxerga turvo hoje, mas precisa confiar que os planos de Deus são maiores. Você precisa retroceder ao plano original do Senhor. Esse, por mais que seja um lugar difícil a nós submeter, é um lugar de proteção. E até o final dessa pequena ministração, nós vamos entender mais sobre este lugar de submissão e de proteção para nós. Amém? Um outro ponto que eu gostaria, o segundo ponto que eu gostaria de ver com vocês é sobre impaciência. A mulher submissa não apressa a bênção. Assim como muitas de nós, Sara também sofreu de impaciência. Quem é apressadinha aqui? Vamos bora. Anda. Estamos atrasados. Gênesis 16, 1 e 2. Ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possuo a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai, óbvio. Então, Jesus, impaciente com a espera de gerar filhos, Sarai cria uma situação para apressar a bênção, e assim somos nós. Só que nós não damos tão na cara isso, sabe? A gente sabe ser sutil nessa arte sangue de Jesus tem poder que nenhuma arte pode ser, mas de induzir alguém a fazer o que a gente quer, mas isso é demoníaco. Criamos situações, intervimos, damos um jeitinho que só mulheres sabemos dar, só nós mulheres sabemos dar.
Mas cuidado, isso é uma armadilha do inimigo dentro da sua casa. Pode ser. Eu creio que o Senhor pode te levantar como uma voz profética dentro da sua família. Mas cuidado, tenha intimidade com o Senhor para saber discernir o Espírito que está falando através de você. Deus te deu uma voz, e nós vamos ver isso mais para frente, mas tenha sabedoria para usá-lo. Existe uma máxima que se os homens são cabeça, a mulher é pescoço. Quem já fez o Casados com a Missão aqui comigo sabe que eu já falei isso daqui. Falei, gente, se os homens são cabeça, seja um joelho. Seja o joelho que faça mudá-lo a opinião. Em o nome de Jesus, isso vai funcionar muito mais do que gotejar na cabeça dele, do que tentá-lo a falar com ele ou manipular ele a fazer aquilo que ele não quer fazer. Conversa com seu pai, conta para o seu pai, fala, pai, o senhor está vendo o que vai dar nisso daí? Tem misericórdia, Deus. Se eu falar na cabeça dele, exemplo, eu amo meu marido, gente, mas se eu falar para ele para ir para a esquerda, ele vai para a direita, mesmo sabendo que para a esquerda é bom. Então, eu sei que a única arma que eu tenho é joelho no chão. Principalmente quando eu vejo uma situação muito difícil. Quanto mais difícil a situação, mais joelho no chão eu tenho que colocar. E isso também eu vejo que é uma característica de homens de hombridade. Eles são durões, isso faz parte da hombridade dos homens também. Isso faz parte da personalidade deles. É exatamente assim que andamos frente, aliás, Deus te deu uma voz, e vamos ver isso mais para frente, eu já falei, e é exatamente assim que andamos à frente dos nossos maridos. Quando queremos andar à frente deles, é um sinal de que estamos andando à frente da vontade de Deus, eu já falei com vocês. Estabelecidas pelo próprio Deus, saímos da posição que Deus nos chamou para estar, a posição de submissão. Gênesis 16, 5 e 6, por gentileza. Então Sarai disse a Abraão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai, sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que acabou fugindo. O que eu quero falar com vocês aqui está aqui no versículo 5, que depois dessa confusão, ela ainda coloca a culpa no marido. Familiar, né? Enfim, nós costumamos a fazer isso, infelizmente. Então, o que eu quero dizer para vocês é que Sara é um ser humano assim como nós, mas mesmo assim, aqui na Nova Aliança, no livro de Pedro, ela foi encontrada uma mulher submissa, ela foi mencionada como uma mulher que servia ao seu senhor, o seu marido. E ela é mencionada até hoje como uma matriarca, como uma grande matriarca. E teve esperança para elas, tem para nós também, amém? De ser achada uma grande mulher de Deus.